começando mais um Sociedade em Ação. Eu sou Jordana Eut e junto contigo vou conhecer mais uma dupla engajada em fazer o bem em prol da nossa comunidade. Hoje o assunto é educação e eu recebo nos estúdios da Vale TV Michele Bren, que é diretora da IMF Presidente Afonso Pena, junto de Andressa Fazbinger dos Santos, que é coordenadora da escola. E o assunto é educação, isso porque foi a única escola gaúcha a participar, a ter um destaque na Semana Mundial da Educação. Esse é o tema de hoje, mas daqui a pouco, né, meninas? Primeiro a gente faz aquele suspense. Quero começar agradecendo a presença de vocês, vindo aqui falar comigo e falar, então, sobre esse reconhecimento mais que merecido. A gente agradece a participação aqui no teu programa. E vamos falar de muita educação hoje. Quero começar sabendo onde que fica a dependência física da escola, quais as séries que são atendidas e quantos profissionais envolvidos. Tá bom, então. Nós temos a nossa escola, então, Presidente Afonso Pena, lá no bairro Vila Nova, né? Então, a gente fica muito orgulhoso, assim, a gente está muito feliz mesmo de estar aqui, tá bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Então, agradecemos o convite. A nossa escola tem aproximadamente 278 crianças e nós atendemos desde a educação infantil, faixa etária 4, ao 5º ano do fundamental. E quantos profissionais envolvidos? Quantos professores, orientação pedagógica? Nós temos 14 professores conosco como profs, mas agora estamos na equipe diretiva. Nós temos uma funcionária que é secretária e 4 tias que atuam na limpeza, na cozinha. Então, 21 funcionários na escola. Ainda existe o Jardim Nível 4, porque na minha época eu comecei no Jardim Nível 4. O meu afilhado, por exemplo, tem 4 anos, ainda não ingressou na escola. Existe ainda o Jardim Nível 4? Existe a faixa etária 4, sim, com 4 anos. É a nossa primeira série, digamos assim, né? Mas não é mais Jardim Nível 4. Não, é faixa etária 4. Ah, então só entregou aqui que eu tô velha. Mas a gente quer falar agora do período pandêmico. Por quê? Porque vocês trabalham com crianças, né? Como é que foi esse período onde fecham-se as escolas e as crianças têm que usar celulares, computadores para ter esse acesso com os professores? Como é que foi desenvolver toda uma nova metodologia para incentivar, para que elas tivessem vontade de aprender? Eu acho que o principal, assim, foi aquele medo inicial, né, quando tudo fechou e a gente ficou afastado. Então, deu aquele medo de não saber o que ia acontecer. Com certeza. Né? E aí nós ficamos longe, cada uma na nossa casa, mas informação. Né? Informação, assim, com a Secretaria de Educação, depois com os nossos professores. E aí, ali em abril do ano passado, veio a orientação de que a gente encontrasse todas as nossas crianças. E aí começou o desafio, né? Aí começou o desafio, porque nós temos uma página no Facebook da escola, criamos um grupo fechado, juntos, apesar da distância, e fomos convidando as famílias, entrando em contato, né, Andressa? Fomos chamando todo mundo, primos, né, tias de nossos alunos que não tínhamos contato, fizemos visitas domiciliares e dizendo, olha, nosso contato agora vai ser pelo Facebook. E ali começou, então, o nosso primeiro desafio. E aí, quando a gente encontrou todos, e foi uma tarefa cansativa, mas a gente conseguiu encontrar todas as crianças da escola. A gente passou a utilizar a rede social do WhatsApp. Então, a gente tinha que se aproximar ainda mais. Então, aquele canal de comunicação que era o Facebook não estava atendendo as necessidades do momento, que era a aproximação das professoras com cada família. Então, a partir dos grupos que nós criamos, nós estávamos nesse grupo, todas as professoras e cada família das crianças, desde a faixa etária ao 5º ano nesses grupos, onde a gente fez uma aproximação de escuta, onde as professoras elaboravam ações para acolher, para escutar essas crianças e entender o que eles estavam vivendo na pandemia. Perfeito. Então aí a gente avançou esse canal de comunicação e se aproximou mais. Até porque foi um momento muito assustador para as crianças, né? A gente trabalha com socialização nas primeiras faixas etárias, né? Então daqui a pouco pelo computador, às vezes muitas não tinham talvez o primeiro contato com um amigo físico e somente online, né? E esse processo também é um processo de readaptação, porque a criança vê muitas vezes a tecnologia como forma de diversão, daqui a pouco vira uma coisa séria, né? Na minha época, para vocês terem uma noção, eu não sou tão velha assim, tá? Eu tenho 20 aninhos. Mas a gente começou a fomentar um grupo no Facebook. E muitos dos meus colegas, por eu sempre estudar em escola municipal, em escola estadual, não tinham acesso à internet, né? Como é que foi para os alunos de vocês que não tinham esse acesso ao grupo do WhatsApp ou às atividades online? Nós passamos, então, voltar a ser letivo ano passado, em agosto, né? Dia 3 de agosto.
E a partir dali, então, digamos assim, que a gente voltamos a ter aulas, né? E aí, o que a gente fazia? Nós, enquanto equipe diretiva, estávamos presencial na escola, e aí recebíamos as famílias que não tinham esse acesso, né? Recebíamos as famílias, entregávamos as atividades, né? As professoras preparavam, a gente fazia a impressão, entregava para as famílias, e aí as famílias levavam, realizavam as atividades e retornavam, né? Na semana seguinte ou 15 dias depois. E nós íamos fazendo essa troca, né? Foi importante, assim, mas a nossa comunidade foi percebendo a importância de ter o acesso, sabe? Apesar de ser o mais difícil, né, Andressa? Eu acho que o mais difícil é o acesso de todo mundo, mas eles foram percebendo, então, a importância de ir atrás, né? De colocar um cartão a mais, sabe? De dizer assim, olha, eu vou reservar um valor X da semana para que o meu filho possa participar do Meet, né, da aula online lá com a professora, para que possa entrar, ter o aplicativo, sabe? Isso foi, nossa, foi a parceria, né, escola, família, que deu muito certo. Sabe? Até porque muitas famílias estavam deslocadas, né? Por quê? Porque a rotina normal de uma família é deixar as crianças na escola ou na escolinha e depois para a escola e seguir as suas atividades de trabalho. Então, muitas pessoas até relataram, eu vi relatos de que foram para o trabalho em home office para conseguir conciliar a rotina escolar da criança que estava em casa junto com a rotina de trabalho, né? Para essa criança que estava em casa, que teve aula online, remota, foi a mesma quantidade de horas-aulas, por exemplo, de uma aula presencial em um mesmo dia? Isso é uma coisa importante, né, da gente falar, porque a gente priorizou a qualidade. Claro. Então, a gente não poderia enviar muitas tarefas, porque as crianças estavam, como tu disseste, em casa. Não era o espaço escolar com a professora e com os colegas. Então, que aquela atividade, que aquele vídeo com uma explicação da prof ou um áudio como um podcast, ele deveria ser significativo para aquele dia e que eles fizessem uma proposta que eles tivessem como se apropriar daquele conteúdo, daquela proposta, como uma vivência, mas não pensando em quantidade de horas, mas sim na qualidade daquilo que estava sendo trabalhado. E como a Michelle disse, nós vimos as famílias se empenhando. Então, eles entenderam que aquilo era importante, que a criança precisava participar e a gente tinha que ter a parceria da família. Claro. Porque os pequenos, como o teu sobrinho, não iam conseguir fazer sozinhos. Então, se a família conseguia sentar e fazer junto, faria diferença para a criança, né? Então, esse foi o nosso objetivo, dar qualidade. Também é um momento muito especial, né? Por quê? Porque a família está em casa. Acontece muitas vezes na rotina da criança chegar cansada da escola, tomar banho, dormir, no outro dia acordar e já ir para a escola, né? E os pais irem trabalhar. Então é um momento que as famílias ficaram muito juntas. E essa conexão é muito importante, o incentivo da família, né? Na participação da vida escolar. Porque participar da vida escolar do filho não é só ajudar ele a fazer o tema de casa, né? Envolve muito mais. Eu acho que os pais puderam... Vocês também notaram nos pais essa mudança? Notamos, nossa, porque eles precisavam estar ao lado, como tu disseste, né? Eles precisavam estar presentes. Então, uma das coisas que foi muito importante no nosso grupo de professores, nós, enquanto equipe diretiva, não tínhamos horas, né? Claro. Manhã, tarde, noite, final de semana, né, Andressa? Estávamos feriado, estávamos sempre à disposição, assim, para que as coisas andassem, para que desse certo. E aí, o que a gente combinava com os nossos profs? A princípio, eles trabalham manhã e tarde, né, no turno da escola, mas na pandemia, tudo diferente, né? Uma construção importante foi isso, foi o horário diferenciado, né? Então, porque nós tínhamos, não era a totalidade das famílias que estavam em home office, né? Sim. Muitas saíram para trabalhar. E aí, mas eles queriam que os filhos participassem, tivessem aula. Então, muitos dos nossos professores marcavam aulas à noite, sabe, com as turmas. E aí marcavam com a sua família, com as famílias da sua turma, das 7 às 8, então, né, em determinado dia da semana. E eles estavam lá, participando, né, assim, ativamente, né, Andressa, aproveitando aquele momento. E aí eles viam a professora e a família estava junto, sabe? Tava percebendo, vendo o que estava acontecendo. Como era, porque era um, como a gente dizia, era um dentro da casa do outro, né? Todo mundo dentro da casa da prof. E a prof dentro da casa de todo mundo. De todo mundo. Que importante esse processo, né? Eu acho que a pandemia está sendo algo muito ruim, levou muitas vidas, mas a gente está aprendendo muita coisa.
e do limão vocês fizeram uma baita limonada. Isso porque a escola de vocês, me corrijam se eu estou errada, foi uma das 5 únicas escolas brasileiras e a única escola gaúcha a receber um reconhecimento Evra Case na Semana Mundial da Educação. Vocês têm noção que é isso? Isso é nossa aqui de Novo Hamburgo e está reconhecida mundialmente. Como foi essa dimensão? Como foi essa notícia? O que aconteceu? Como é que ficou a comunidade escolar? Como é que ainda está o coração? Porque foi recentemente, né? Foi nesse mês, né? Foi nesse mês, né, Andressa? A gente está muito, muito feliz, né? Todo mundo está muito feliz, sabe? Porque nós relatamos o nosso trabalho, né? Que foi uma construção mesmo, uma construção de protocolos, né, pedagógicos, porque se falava em protocolos sanitários, né, no ano passado. E como a gente segue ainda, né, nós estamos aqui distantes, por isso, né, vacinadas, sem uso da máscara, né, mas nós estamos distantes. Mas a gente ainda segue os protocolos sanitários. E no ano passado foi preciso construir protocolos pedagógicos, né. Então, a partir da nossa construção, com a nossa comunidade, né, nosso grupo de profs, nossa Secretaria de Educação, né, que nos orientou em cada passo. Então, nós relatamos tudo isso e enviamos, né, através de uma parceria com a Fundação Lehman, né, enviamos para a T4, né, Andressa, e lá a T4 é uma organização assim mundial, né, que dá visibilidade para práticas educacionais de sucesso. E aí nós pensávamos assim, bom, né, se der certo, deu, né, porque o nosso trabalho foi realizado. E isso não era uma coisa escrita, né, não era só escrita no papel, não, foi posto em prática. Então, quando tivemos a notícia no dia 6 de setembro, foi, né, que fomos selecionados, nosso coração, assim, ficou muito alegre, muito feliz, muito feliz. Não sei se tu... E também... a alegria das professoras. Né? Sem dúvida. Porque o grupo se dedicou, se empenhou, não desistiu. Né? Então, foram aquelas horas à noite, foram os sábados. E aí estava ali o reconhecimento. Né? Então, valeu aquele esforço. Primeiro, por ver a aprendizagem das crianças, que era o nosso objetivo. E segundo, por ver, olha, é uma escola pública. E teve uma educação de qualidade. Então, esse reconhecimento é aquele gás que a gente precisa para continuar. Né? Porque a gente ainda está vivendo a pandemia e ainda tem crianças no remoto. Então, a gente ainda tem que ter um plano para quem está em casa, um plano para quem está vindo, para aqueles que ano passado não conseguiram acompanhar aula online. Então, as gurias ainda estão se desdobrando. Então, isso foi muito importante para a gente ter esse reconhecimento e continuar, vai dar. Né? Então, foi muita alegria. Isso prova muita coisa, né? Porque antigamente existia uma fala muito errada de que escola pública ou escola municipal não tinha qualidade de ensino, né? Isso é, modéstia à parte, um tapa na cara muito bonito dessas pessoas, né? E é muito bonito porque é nosso, é aqui. E a ignorância das pessoas faz com que não vejam as coisas daqui. Então a gente está aqui para compartilhar essas boas ações. Como é que foi essa Semana Mundial da Educação? Foi remota, obviamente, né? A gente está falando de tecnologia. Como é que foi a apresentação, estar lá, estando aqui, estar lá? Como é que ficou o coração? Já estão dormindo tranquilas à noite? Agora sim, né, Andressa? Agora sim. Mas, assim, da semana, então, foram 100 trabalhos selecionados do mundo todo. 100 trabalhos do mundo todo? 100 trabalhos do mundo todo. E aí, só uma correção, quando tu falou, são 5 escolas públicas, né, e uma particular, uma privada, né? Tá. Tem uma escola privada do Brasil, né, de São Paulo, mas 5 escolas públicas, então. Pela primeira vez, então, a gente estava fazendo história, né? Fazendo história, com certeza, dentro desse evento, né? E aí, todos os dias da semana, tinham várias apresentações, 1 hora, né, por dia. E a nossa hora às 13 horas, né, do dia 6. E aí, nós montamos a nossa Secretaria de Educação, né, o CEPIC, que é um braço, assim, tecnológico dentro da Secretaria de Educação, montou estúdios pra gente lá na escola, sabe? Então, assim, ficamos, eu e a Andressa, assim, na nossa sala, assim, nós parecemos artistas, né? Num estúdio, assim, nossa, muito, muito bonito, assim. A Raquel, então, é a nossa diretora de educação, que foi a nossa mediadora, né? A nossa professora Cláudia, que apresentou junto com a gente, Cláudia Henrique Moraes, né? É importante dizer que era a professora do Laboratório de Informática, que esteve junto, né, assim, o tempo todo no ano passado. Com certeza. Apresentou junto conosco. E ela, no dia, ela estava doente, sabe? E ela estava mal, né? Dias, assim, ela perdeu a voz um dia, 2 dias antes, com dor de garganta, com febre.
E, gente, no dia ela parecia que, né, Andressa, que ela não estava doente, sabe? Que ela estava perfeita. E ela fez de casa, então, né? Ela apresentou de casa, a Raquel, né, nossa diretora lá da escola, mas daí em outro ambiente, nós duas, na nossa sala. Mas foi assim, nós nos sentimos assim, muito emocionadas, né? Muito felizes. E pensávamos assim, e o nervosismo não teve na hora, né? Todo o nervosismo anterior, não, nossa, nós estávamos assim, a gente vai poder assistir depois, né? Quem não teve a oportunidade, o pessoal da T4, então ele vai divulgar o link assim no YouTube, assim, mundial, vai ficar lá na semana. Nossa, vão poder olhar a nossa experiência, né? Com certeza. Depois, não sei se tu quer falar E como a Michelle disse, quando o pessoal da prefeitura levou, né, as luzes, ring lights, as câmeras, microfones, aí a gente começou a ficar nervosa. Aí cai a ficha também, né? Vai acontecer. Então, quando tudo foi montado, os equipamentos, a gente brincou, bom, é uma novela que a gente vai gravar. E aí a gente foi, vai ser hoje? Vai ser daqui a pouco? Aí a gente começou a bater o nervoso. Mas deu tudo certo, sabe? Porque a gente estava falando de algo que nós realizamos. Com certeza. Era a nossa prática. Então, claro que dá um nervoso. Claro que tu fica... O mundo inteiro está te escutando. Né? E a gente conseguia acompanhar, porque era pela plataforma do Teams, né, da Microsoft. Então, a gente conseguia acompanhar no chat pessoas dos Estados Unidos, Cazaquistão, de diversos lugares do mundo ali, elogiando, né? Falando que vão utilizar aquelas ideias. Então, as trocas, como tu disseste, foi uma semana e as práticas foram do mundo inteiro, de diferentes lugares com diferentes propostas na pandemia. Então, a gente conseguiu aprender muito ali, porque quando a gente se inscreve, a gente tem acesso às outras apresentações. Com certeza. Então, a gente conseguiu escutar, né? A gente podia selecionar a legenda para escutar e acompanhar. E a gente conseguiu aprender também com essas outras redes e escolas e organizações o que eles trouxeram da pandemia. Então, além da gente divulgar nossa prática, a gente pôde aprender com as outras. E eles aprenderem com vocês. Estamos no mesmo barco, né? Eu acho que o mundo inteiro teve que se reinventar, né? E na educação não foi diferente. Na educação a gente trabalha muito com professor, contato, socialização, né? E tu falaste da prof de informática, né? Mais do que nunca a gente vê a importância da tecnologia, porque eu aprendi a fazer um documento, um Word, na escola, na aula de informática. E como é importante trazer a informática para dentro da educação. Os pais já se encontram mais conscientes disso, de que não é só liberar o telefone ou o computador para joguinho e sim para educação? Não, muito mais, porque um dos passos, né, que a gente relatou lá foi auxiliar os pais no ano passado. Baixe o aplicativo, né, porque nós tivemos através da plataforma Google for Education, né, cada criança teve o @edu, um e-mail, né, e aí precisava baixar o aplicativo, né, do Classroom, da sala de aula, baixar o Meet depois, né, quando tivemos aulas. Então, e a gente foi explicando, né? Foi explicando para os pais. A Andressa, assim, fez vários tutoriais, né? Ela é super boa na informática, na tecnologia. E ela fez vários tutoriais simples, mostrando assim, ó, desde como fazer, né? Como fazer cada detalhe. E além disso, quando o tutorial não era suficiente, a gente ainda marcava, né, uma conversa na escola para ajudar ali mesmo, né? Os pais de perto. Então, tudo isso, hoje em dia, como a Andressa disse, ainda temos crianças no remoto, né? Então, busca atividades na escola, né? Faz esse leve e traz, assim, de atividades, mas outra parte faz direto na plataforma, sabe? Pega lá, realiza através, e os pais ajudam, continuam auxiliando. Claro. Então, tudo isso vai mostrando a importância para os pais de manter, né? A gente tem também a plataforma, né, da Árvore, né, Andressa? A Árvore, então, assim, isso... Quer falar um pouquinho sobre a Árvore? Não, pode falar. Não, o que eu queria comentar, né, Jordana, é que o que a gente teve, assim, uma dedicação foi nos cuidados com a internet. Então, a gente primeiro fez reuniões com os pais para mostrar que ela é uma porta para o mundo, mas que os pais precisavam estar ali orientando as crianças. Porque nós estávamos longe. Quem estava ali ao lado deles eram os pais. Então, o que o YouTube traz? O que a rede de busca traz? Então, eles teriam todas essas ferramentas a favor deles, mas eles precisam usar com coerência, né, com cuidado. Então, as profs fizeram, assim, um trabalho muito incansável de explicar sobre os cuidados na internet. E quando a Michelle fala do e-mail que cada criança ganhou,
e a gente utilizou desde setembro do ano passado, as aulas online só entrava na aula com esse e-mail. Então era uma segurança naquele espaço. Sem dúvida. E nós sempre tínhamos o cuidado de, se porventura necessitava que alguma família, porque a criança estava com a avó que não domina a tecnologia, com uma babá, com um cuidador, porque cada situação é bem específica, a gente autorizava com essa observação. Porque a aula era gravada para disponibilizar para quem não tinha conseguido assistir. Então, era todo um cuidado, porque é o rostinho deles, né? É a imagem das crianças ali. Então, a gente se preocupou muito com isso. E como a Michele disse, a plataforma Árvore, que a prefeitura, né, fez uma parceria que a gente ficou muito feliz, que é sobre leitura. Então, que legal. Desde que a gente conseguiu ter acesso, as crianças têm um login pelo e-mail do @edu, e eles têm acesso a uma infinidade de livros. E a nossa escola é muito leitora. Então, as professoras indicam livros e eles fazem a leitura pela turma, leitura individual. Então, as propostas que as gurias utilizam é a partir de livros que tem ali. Então, a gente consegue desenvolver projetos, fazer estudos, pesquisa dentro desse espaço que é virtual. Então, não dava para levar o livro da biblioteca pela pandemia, mas eles tinham um livro ali para ler. Que bacana. E a gente continuava estimulando a leitura. É usando a tecnologia para as boas funções, né? Tem tanta gente que usa para o mal, né? Vamos aprender a usar para o bem, né? Essa Semana Mundial da Educação, ela é anual, né? Podemos, então, esperar que 2022 aí a gente já quer estar lá de novo. A gente espera. A gente vai tentar. A gente vai tentar, isso aí. E eu tenho certeza que vão estar. Já estão com as aulas presenciais. Continuam seguindo os protocolos, né? Qual a porcentagem de alunos que retornou, né, para esse ensino presencial? Olha, nós temos, assim, 278, né, estudantes, assim. 24 ainda estão no remoto, né? O restante todo no presencial já. Então, assim, a gente tem... Nossa grande maioria está no presencial. E isso fez toda a diferença, sabe? Toda a diferença, né? Como tu estava dizendo antes, assim, as crianças aprendem muito melhor quando estão em contato direto com o seu professor. A gente não pode dizer que o ano passado não houveram aprendizagens, né? Houveram, sim. Claro, com porque certeza. diferentes aprendizagens, né? Diferentes habilidades foram trabalhadas e desenvolvidas, né? O currículo se modificou do ano passado para esse, né? Mas, assim, a presença, né, na escola, ela é fundamental, sabe? Ela é fundamental. E as crianças têm evoluído e têm mostrado isso, né? Que elas sentiam falta, as famílias sentiam falta, né? Os professores mais ainda, com né? certeza. Mais ainda, né? Elas queriam estar lá presente com todos, né? Então, eu acho que a gente vai caminhando para uma normalidade, sabe? Para uma normalidade, assim, de 100% de crianças na escola, né? É o que a gente espera, né? Mas respeitando, claro, os pais, as famílias. Cada um sabe de si, mas é tão bom esse retorno, né? O meu afilhado, por exemplo, eu levo ele na escola e sempre que possível eu busco ele na escolinha, né? Ver as crianças socializando, o lanche, né? Eles fazem um lanche coletivo na sexta-feira, todo mundo cuidando. Então, ele gosta muito, né? Imagina as crianças voltando com os amiguinhos, com as professoras, é incrível, né? Falando em professor, eu quero saber quando começa a história de vocês com educação. Como é que veio e despertou aquela vontade, anos atrás, de trabalhar com educação? Nossa, eu vou falar um pouco de mim. Começou muito pequena, né? Dava aula assim para os meus colegas, para os vizinhos, para as bonecas, para todo mundo quando era criança, né? Sim. E aí, então, quando eu estava fazendo o fundamental, né, os anos finais ali, o 9º ano, mas era a 8ª série ainda na minha época. Eu peguei o 9º ano. Era a 8ª série. Eu tenho que dizer que era a 8ª série. Então, a minha mãe disse, eu morava em Novo Hamburgo, né, e a minha mãe disse assim, vou te inscrever lá em Sapiranga, né, no estadual tem magistério. E eu pensei, magistério? Sim, tu vai ser professora? E aí eu pensei, é mesmo, eu vou ser professora. E aí tudo clareou assim, né, na minha vida. Claro. Assim, eu nunca tinha pensado sobre isso. Sim. Mas ela tinha visto isso em mim, né? Então, isso a gente está falando de 96, 94, 96, é por ali, faz tempo. Então, desde ali, né, desde o magistério, então, logo, sempre tive um pequeno período de estágio no escritório, né, como secretária, mas depois sempre na educação. E hoje os alunos já devem estar grandes, né? Muito! Eles estão se formando na faculdade. Imagina o coração da prof. E, Andressa, como é que foi pra ti? Sim, é um pouquinho diferente da Michele. Eu sempre fui do esporte, tá? Eu sempre respirei esporte, estava na rua, bola.
Então, eu sempre tive muito interesse pelo corpo. E meu caminho era a educação física. Então, eu fiz o magistério porque eu queria entender essa relação do nosso corpo com a aprendizagem. Porque eu sempre fui muito curiosa. E eu sempre fui muito agitada, hiperativa, diagnosticada. Então, eu precisava me entender. Com certeza. Né? Então, depois que eu fiz o magistério, eu fui para a educação física. E ali eu fui descobrindo que as minhas curiosidades foram sendo sanadas. Porque eu fui entendendo as relações do corpo, do movimento, do brincar. E ali foi onde eu iniciei a minha caminhada, né, pelos interesses que eu tinha já, né, observando na adolescência, né, com amigos, sempre ali vivenciando diferentes jogos, porque eu queria aprender todos que eu podia, eu tinha que saber jogar todas as modalidades. Então, eu tive um professor que me inspirou muito, que foi o Renato Arena. Então, depois ele foi primeiro meu professor, depois meu colega de trabalho. Que legal. Então, a gente trocava muito, né? E aí, a partir dessa minha paixão pelo esporte, é que eu fui iniciando assim a carreira na educação. E eu falo muito isso na escola, né? Eu nunca parei de estudar. Eu nunca saí da escola, nunca. Então, eu ingressei, né, quando pequena, na educação infantil, e eu nunca saí, eu nunca parei de estudar. Então, eu trabalho na escola, mas eu também estudo. Eu digo para as crianças, eu sou prof, mas eu sou aluna também. Eu nunca deixei de estudar. Eu sempre concluía algo e eu ingressava numa próxima. Então, eu sempre percebi que eu tinha que aprender mais. E isso é algo que eu acho que nunca vou deixar de fazer. E nunca é demais, né? Nunca é demais. Com certeza. Meninas, meia hora passa muito rápido. Eu adorei conversar com vocês, saber um pouquinho mais desse engajamento todo das escolas, porque eu me formei um ano antes, ali virando a pandemia. Eu nem imagino como seria pra mim, que sou grande, né? Lidar com toda essa situação, imagina para os pequenos. Então, eu só tenho a parabenizar vocês, agradecer em nome de Novo Hamburgo por estar levando o nome da nossa cidade, o trabalho da nossa cidade, o trabalho de vocês para o mundo inteiro. Voltem mais vezes aqui. Sempre que tiver novidade da escola, a gente vai estar querendo acompanhar. Pode deixar, a gente agradece muito, a gente fica muito feliz, né, Andressa? E aproveita e manda um abraço pro pessoal da escola. Obrigada, pessoal. Obrigada, beijo, gente. equipe Afonso Pena. Profs, pais, beijos. Isso aí, todo mundo, funcionários, apoiadores que nós temos também. Sem dúvida. Tá bem? Toda a comunidade. Obrigada. Obrigada, meninas. Eu quero também deixar um beijo para as minhas professoras, que desde sempre foram grandes incentivadoras da arte, de eu começar tão pequenininha na arte, no teatro, e desde sempre também, como vocês apoiam os alunos de vocês, sempre me apoiaram. Então, um beijo para as minhas profs e para as profs pedagogas que estão nos assistindo. Obrigada pelo carinho da sua audiência em mais um Sociedade em Ação. E assim que tiver disponível o link da Semana Mundial da Educação, a gente com certeza vai estar divulgando aqui. Fiquem com Deus e te espero na próxima quinta-feira. Até lá!